Estou de volta. Né? Estamos aí enfrentando uma batalha para poder continuar essa live. A internet está aí, ó, cortando. Mas eu voltei. Se você perdeu aí, né, porque caiu, não fica triste não. Depois esse vídeo vai ficar e você vai continuar assistindo, ouvindo, recebendo essa mensagem que Deus está trazendo para a sua vida. Para a minha vida, porque Deus está falando comigo também. Meu irmão e minha irmã, olha só, o cansaço é um perigo. Estamos falando aqui sobre cansaço. Estamos mencionando aqui a história de Jacó, a princípio. Eu vou chegar em outra história que também menciona o cansaço, o perigo do cansaço. Eu vou tentar ser bem mais breve, porque eu estou vendo que a internet hoje não está colaborando comigo. E o inimigo está aí, né, tentando, ó, dar um boicote. Mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar a mensagem. O que acontece? A mente cansada domina todo o corpo. Domina teu raciocínio, te dá preguiça de orar. Eu ouvi uma frase que uma das minhas irmãs me mandou, a irmã Sandra, que eu achei muito legal, que diz assim, bota o seu... Ela me compartilhou também, a frase não é dela não. O chinelo debaixo da cama. Que aí de manhã, quando você for acordar, você vai ter que ajoelhar para procurar. Boa, né? E quando você ajoelhar, aproveita que você está de joelho e ora. É muito boa, né? Então, e às vezes o cansaço nos impede até de orar. Nos impede até de, né? A gente começa a orar, já bate aquele sono. Olha, barulho do carro. Já bate aquele sono pesado, aquela... Né? A gente começa assim, oh, meu Deus, meu Pai... Abençoa fulano, abençoa ciclano. Não, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, não, tudo errado. Começa com louvor, bota um louvor, começa a adorar, para você se animar, para você começar a sentir a presença de Deus e daí então começar a orar. Mas vamos continuar no cansaço. Então Jacó, né, ali cansado, Esaú cansado, aceita a proposta de Jacó e faz a troca. Que me vale minha primogenitura se estou morrendo de fome? Ainda liberou uma palavra de derrota sobre ele, tadinho, coitado. E trocou com Jacó a sua primogenitura pelo prato, né? Algumas versões vão dizer de lentilha. Tá bom. Começou ali, né? A história de Jacó. Depois vem aquela parte que a mãe, né, colabora ali para o pai abençoar, mas já estava tudo pronto. Minha filha, tu pega um copo com água para mim, por favor? Então, o que acontece? Quando Jacó, com inveja do irmão, faz essa troca, o Esaú que estava cansado, que estava estafado, que estava exausto, não pensou, fez a troca, perdeu a primogenitura. Tem gente que acha que isso é normal, não, mas Deus não se agradou disso, tanto é que Jacó passou lá pelos seus estreitos e depois de passar por tudo, Deus ainda trocou o nome de Jacó porque não se agradou dessa atitude de Jacó, não. Deus poderia abençoar Jacó de inúmeras formas sem que ele tivesse cometido o erro de roubar a primogenitura do irmão. Obrigada, minha filha. Então, olha só, outro personagem que se deixou levar pelo cansaço que nós vamos mencionar aqui para você, e você vai entender a mensagem, como Deus tem falado da gente não se deixar levar pelo cansaço. Meu irmão, está cansado? Levanta já e agora mesmo. Da onde você está e reage a esse cansaço? É Davi. Davi, ele, desde pequenino, pastor de ovelha. Cresceu no pasto, cuidando de ovelha, lutando com ursos e leões. Né? Depois, quando adolescente, jovenzinho, foi ungido a rei e venceu quem?
Venceu o gigante, né? Golias. Depois começou a guerrear as guerras de Saul. Sempre batalhando. Davi tá marchando. Começou a lutar as guerras de Saul. Agora não é Esaú, agora é Saul. E todas as guerras ele vencia. 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 Tá lutando, tá trabalhando. Não tá deixando a ociosidade nem o cansaço vencer. Aí, Davi se torna rei. O que ele faz? Vai pra guerra. Tá guerreando, tá guerreando, e tá Davi vencendo, e tá Davi guerreando, e tá Davi vencendo, e tá Davi guerreando, e tá Davi vencendo. Só que a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 5, que Davi, em determinado tempo, ele manda Joabe, seus servos com ele, todo Israel, né, para poder ir para uma guerra, lutar ali, né? E o que acontece? Davi, ele decide que nessa guerra aí ele não vai não, porque provavelmente a Bíblia não vai dizer, mas vamos entender que Davi estava cansado. Ele se cansou. Ele achou que era tempo dele descansar. Tanto estava cansado que no versículo 2 do capítulo 11, no versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim: uma tarde, veja bem, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço. Então, quer dizer, Davi dormiu até tarde, né? Ô, vida boa. Ele era rei. Ele podia. Ele estava cansado. Chega de acordar cedo, de ir para a luta, dormir em cabana. Ele estava cansado. Aí dormiu até tarde. E nessa tarde, ele levanta e começa o quê? Passear pelo terraço. Meu irmão, minha irmã, olha só, presta atenção nisso. É nesse momento de cansaço e ociosidade que o inimigo coloca na tua mente, na minha mente, na nossa mente, que nós estamos cansados e que nós precisamos descansar. É nesse momento que acontece o quê? Acontece a abertura para o pecado. Lá atrás nós falamos que Esaú cansou, abriu brecha para Jacó, que tinha inveja da sua primogenitura, surrupiar através de uma proposta, de uma venda sem nexo nenhum, de um prato de lentilha pela sua primogenitura, e ele perdeu. E aqui nós vamos ver que Davi dorme até tarde, acorda tarde, passeia pelo terraço de lá para cá, de cá para lá, e começa a abrir-se aqui um precedente, porque ele vê a mulher do seu amigo tomando banho, e ele dá legalidade ao, né, desejo da sua carne, e ele cobiça, e acontece, atende para mim, minha filha, e acontece o quê? O pecado, né, aonde ele peca, cobiçando Betseba, mulher de Urias, e manda trazer a ele aquela mulher, e ele peca com ela. Queridos e queridas, para encerrar, que está chegando visita, e eu também tenho que ir para a igreja, né? A palavra de Deus nessa noite é cuidado com o cansaço. A palavra de Deus para você nessa noite é não mude a sua rota, não mude a rota da sua vida. Davi mudou a rota. Davi mudou a rota, ele tinha que estar na guerra, não em casa descansando. Não mude a rota que Deus determinou para a sua vida. Se Deus mandou ir, vai. Se ele mandou ficar, fica. Porque o que Deus manda, Deus garante. Repito, o que Deus manda, Deus garante. Não mude a rota da sua vida. É o recado de Deus para a sua vida nesta noite. Cuidado com o cansaço e não mude a rota de Deus na sua vida.
Temos mais uma mensagem de Deus aqui para você. Não passe para terceiros aquilo que Deus mandou você fazer. Isso mesmo. O que Davi fez? Passou lá para o exército dele, passou para os soldados dele para ir guerrear a guerra. Eles foram. Eles venceram. Porque a guerra, quem estava no comando era Deus. Só que ele ficou em casa, ele passou, né? O que era para ele fazer, para o exército fazer na frente, para ali para Joabe fazer, e ele acabou, né, abrindo precedente para o pecado na sua vida. Então, o terceiro recado de Deus, o primeiro, cuidado com o cansaço. O segundo, não mude a rota da sua vida, aquilo que Deus determinou, siga. E o terceiro, não passe para terceiros aquilo que Deus mandou você fazer. Se é para você fazer, não é para o teu irmão. Se é para você fazer, não é para outra pessoa que está do teu lado. Não é para quem quer que seja, é você. Se Deus botou na tua mão, faça. E nós temos também aqui outro recado de Deus para você, que Davi ficou. Não foi na guerra. E crente tem que estar sempre em batalha. Vencer uma, entra em outra. Vencer uma, entre outra. Crente em calmaria é perigoso. Só tenha medo quando entrar a calmaria. Enquanto você estiver na guerra, você seja feliz, porque Deus vai te dar a vitória. O perigo da vida do crente é a calmaria. E aqui, né, o recado de Deus é que o crente não pode fugir da guerra. Sabe por quê? Porque quem foi, venceu. Quem ficou, perdeu. Quem foi à guerra, venceu. Voltaram vencedor. Mas quem ficou, quem deixou de ir à guerra, quem recuou, abriu brecha para o inimigo, precedente para o pecado e acabou perdendo, né? Cometendo atos terríveis que todos conhecem a história de Davi, mandou matar o amigo, ficou com a mulher e o filho morreu e aquela coisa toda triste que todo mundo já conhece. Então, quem vai à guerra, vence. Quem foge da guerra, perde. Guarde essa mensagem no seu coração nesta noite. Davi passou a metade da sua vida lutando, guerreando. Davi passou a metade da sua vida enfrentando batalha e vencendo todas elas. E sempre sendo vencedor. E sempre agradando a Deus, a ponto de ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele se cansou, quando ele deu lugar para o cansaço, para a ociosidade, para olhar a vida dos outros, para desejar, ambicionar o que é dos outros, para cobiçar o que é dos outros, a espada veio para sua casa. Porque Deus disse que perdoava ele sim, mas que a espada não sairia mais da sua casa. E por conta dessa atitude de Davi, todos conhecemos a história dele. Como eu já disse, eu não posso me alongar, mas todos conhecemos a história de Davi, que, né, é ali dos filhos, a morte, a filha, né, que a história que vai se alongando e a espada sempre esteve presente, o derramamento de sangue sempre esteve presente na história de Davi. E o mais triste, né, de tudo, ele queria construir o trono de Deus. E Deus falou que a sua mão era suja de sangue, ele não pôde construir. Quem veio construir foi Salomão, o filho dele. Mas talvez você me pergunte, mas pastora, Salomão não era o filho dele com a Betseba, que era a mulher de Urias? Como pode? Então ele não tinha mesmo que ficar com ela? Tinha. Mas Deus teria suas formas de trabalhar sem precisar que ele fizesse esse atalho com o pecado, né? essa aliança com o pecado a ponto de matar o seu próprio amigo para poder. Tanto é que Deus não permitiu que aquele filho, daquele ato, daquele pecado, daquele crime, viesse ser nada. Era o primogênito ali dos dois, mas não chegou a trono, não chegou a rei, não chegou a nada. Deus recolheu. Amém? E depois deu Salomão, do qual Deus tinha um plano. Queridos, queridas, o diabo vê nas férias uma oportunidade para o seu pecado. Então, cuidado quando você for tirar férias, não esqueça que o diabo não tira férias, tá? Ele não tira. E cuidado com esse cansaço que tem tomado a sua mente aí, porque é estratégia do inimigo para te parar. Tá bom? Lembre-se, repito, Esaú ficou cansado a ponto de vender a sua primogenitura para Jacó. E Davi ficou cansado, ficou em casa, na ociosidade, e aconteceu toda a história
que acabamos de relatar aqui. Amém? Fique na paz do Senhor, medite essa mensagem, compartilhe essa mensagem com quem você sentir no coração que Deus vai falar, que Deus vai testificar, que Deus vai abençoar. Peço perdão pela qualidade da minha internet aqui hoje, que oscilou bastante, mas eu tenho certeza que o recado foi entregue e que você foi abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe.